A psicologia ela pode ajudar todo mundo, né? Porque ninguém é 100% bem resolvido. Então eu tenho pessoas que vêm ali assim porque tá com problema de relacionamento, eu tenho pessoas que vêm por depressão, ou por ansiedade, ou por um transtorno bipolar. Mas às vezes eu tenho pessoas que vêm até mim e dizem, Silvio, eu consegui entrar no emprego da empresa dos meus sonhos e ela tem muitas possibilidades de crescimento. Então eu queria refinar aí as minhas habilidades e trabalhar aí assim coisas que me possam ser úteis para a finalidade profissional minha. Então, veja, ele não veio, ele veio procurando somar algumas coisas e não porque ele está sentindo deficitário de alguma coisa e precisa completar aquilo. Tem pessoas que adoram fazer psicoterapia. Uma vez um paciente jovem falou para mim assim, do nada ele soltou falou, meus amigos me tratam diferente por eu fazer psicoterapia. Eu fiz uma cara estranha assim, pensei, poxa, né? Às vezes o pessoal mais velho, que estava acostumado com aquele padrão antigo, ainda tem algum preconceito, mas você, o pessoal novo, né? Isso virou uma coisa tão comum hoje em dia. E daí eu fiz uma cara e ele falou, não do jeito que você deve estar pensando. Eles dizem que eu sou terapeutizado por eu fazer terapia há mais tempo. Então, quando eles não sabem como lidar com alguma coisa, eles dizem, vamos perguntar para fulano. Fulano é terapeutizado. Porque sabem que ele tem mais ferramentas. Então, na terapia, eu abro uma caixa de ferramentas extremamente vasta e vou te mostrando muitas coisas como funcionam. Então, é muito legal, assim. Há algum tempo atrás, uma pessoa me mandou mensagem. Ela estava muito desiludida com a história de relacionamento, que não dá para confiar mais em ninguém, os relacionamentos são ruins e tal. E a gente falou sobre algumas coisas sobre relacionamento, né? Na ocasião ali, só por causa disso, por causa do desabafo dela, eu fiz uma explanação para ela, lá, assim, dei uma explicação para ela de algumas questões. Mas não era o foco, ela não queria relacionamento, né? Mas eu falei sobre relacionamentos. Daí ela mandou mensagem numa rede social, comentando uma postagem minha, falou, posso te contar uma coisa? Falei, claro. Ela falou, quando eu fiz terapia com você, algumas coisas que nós abordávamos na sessão já eram aplicáveis. Então, a gente pode trabalhar isso, vamos testar tal técnica para conseguir romper essa barreira e tal. E eu ia lá, fazia, né, e tinha o resultado, né, então era perceptível. E algumas coisas que nós falamos em terapia, essa pessoa tinha sido minha paciente anos antes. Algumas coisas que nós falamos em terapia, eu entendia a lógica da questão, achava às vezes o conteúdo bastante interessante, mas eu não tinha uma aplicabilidade. E uma das coisas foi quando você falou de relacionamento, sendo que eu nem queria saber de relacionamento. E você me deu diversas orientações, porque que às vezes, por exemplo, a gente pode menosprezar o potencial do relacionamento com um cara mais certinho, como se ser certinho fosse sinônimo de ser chato, desinteressante. E você me explicou, por exemplo, no fato de você crescer num lar mais turbulento, tal, né? E me deu uma explicação clara sobre isso. Mas eu não queria me relacionar, aquilo não me serviu a não ser como curiosidade. Mas passado alguns anos, apareceu uma pessoa com aquele perfil, e eu não sairia com ela, porque não era meu perfil, digamos, gostava mais de um pouco mais bad boy, assim, o cara é todo certinho. Eu não teria dado a oportunidade. Mas eu lembrei da nossa conversa. E eu saí com ele. E foi chato. E daí eu pensei, mas e se for chato? O Silvio falou na ocasião que às vezes, como ele não é um cara conquistador, ele pode estar se sentindo inseguro, ele está meio travado para desenrolar uma conversa, ele não sabe, né, não está sentindo tanta segurança por onde pisar. Eu dei outra chance para ele. E foi chato de novo, Silvio. E eu pensei, eu não tenho nada melhor para fazer, dei a terceira chance. Na terceira vez que eu saí com ele, foi mais ou menos. Foi melhor do que ter ficado em casa. Se tivesse ficado em casa sozinho, não tinha sido tão interessante. Na quarta vez, eu me diverti. Eu me diverti. Ele mostrou um outro lado, uma pessoa engraçada, uma pessoa interessante, e eu me diverti. E eu pensei, poxa, essa noite valeu muito a pena ter saído, porque eu me diverti. E falou, tô me relacionando, nunca imaginei ser tão bem tratado na minha vida. Que maravilha. E o relacionamento que eu sempre quis, mas não imaginava que ele fosse possível. Eu não teria rompido essa barreira se eu não tivesse a informação certa. Porque ele não teria tido nem a primeira chance. Quanto mais chances repetitivas de uma coisa que não estava desenrolando. Mas aquela informação me ajudou a eu ter paciência de dar um pouco mais de oportunidades.
De repente, quando saiu terceira, quarta vez, baixou a adrenalina do cara. Pô, se ela saiu 4 vezes comigo, eu devo estar agradando. E ele se sentiu mais leve. E ele se soltou. E dele se soltou, proporcionou uma experiência de encontro agradável para ela. E daí ela começou, opa, pera lá. O troço não foi chato hoje. Eu me diverti, eu dei muita risada. Foi muito legal estar com ele. E daí aquilo virou num namoro, e um namoro longo e saudável. Silvio, que mais mulheres e homens também possam fazer, né, a terapia para dar mais chance, né? Porque hoje está difícil você conseguir, né, um encontro. Imagina a paciência dessa pessoa aí, né, em fazer 4 encontros para descobrir o lado bom dessa pessoa que ela estava saindo, né? Obrigado por ter assistido esse corte do podcast Vitão e Companhia. O link para o episódio completo está aqui embaixo, na descrição. Se inscreva no canal e ative o sininho.